quando nós falamos sobre a justiça de Deus, nós temos que ter em mente que Deus não é justo como nós imaginamos que ele deva ser. Deus não é aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós criamos. A grande verdade é que muitas pessoas criam um Deus para si. E quando elas criam um Deus para si, elas moldam segundo as suas características, segundo os seus ideais, segundo a sua forma de pensar, o seu meio de agir. E esse Deus, na verdade, é um Deus que não pode ser o Deus verdadeiro, uno, único, porque Deus já tem os seus atributos, a qual estão inerentes ao seu próprio ser. E a justiça é um desses atributos. Sabemos disso, que Deus é justo. Eu acredito que ninguém ousaria dizer que Deus é injusto. Pode ser que alguns ateus, agnósticos, viessem a fazer algum tipo de colocação nesse sentido, mas até mesmo isso não faria com que Deus deixasse de ser justo. Deus é justo, nós sabemos disso, mas qual é a implicação da justiça de Deus? É que todos nós merecíamos o inferno. Todos nós merecíamos padecer. E nós vemos então, biblicamente, a justiça de Deus associada à justiça punitiva e à justiça redentora. O que é isso? A justiça punitiva, como o próprio nome diz, significa que Deus tem que punir. Ele tem que punir os errantes, aqueles que cometeram crimes. E quem cometeu crimes? Que crimes são esses? São os seus pecados, são os meus pecados. Então, Deus, ele tem por essência, por ele ser santo e ser justo. E nós temos que fazer um parênteses aqui, que muitas pessoas acham que por Deus ser santo, justo e bom, isso impediria dele agir com certo rigor. Nós temos que entender que os atributos de Deus, eles não são, em certo sentido, de um nível maior do que o outro. Ele é mais justo do que santo. Ele é mais amor do que justo. É impossível. Então, dentro dessa perspectiva, nós vemos que Deus tem que punir todo pecador. Ele teria que punir a raça humana. Mas por que então ele não faz? Ele deixou de ser justo? É claro que não. E aí entra então a justiça redentora. A justiça redentora é aquela qual nós recebemos por meio de Cristo. Ou seja, pela morte vicária de Jesus, podemos então ser salvos. Salvos dessa justiça. E que justiça seria essa? Como já falamos, a justiça punitiva. A justiça punitiva seria de condenar todos os pecadores. Mas Deus não faz. Por conta de quê? Por conta da justiça redentora que nós conquistamos por meio da fé em Cristo Jesus. Mas como é que acontece tudo isso? Por que ele teria que condenar, mas não condena todo mundo? Só alguns vão ser condenados, até mesmo por conta dos seus pecados e não ter uma vida em arrependimento. Mas alguns ele levará ao céu, perdoará os pecados. Como que isso acontece? E por que isso acontece? Pelo simples fato de que aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem em Cristo Jesus, vieram a Cristo e em arrependimento dos seus erros, das suas fraquezas, das suas debilidades, dos seus pensamentos imorais, de todos os seus pecados, em arrependimento e uma vida contínua em arrependimento, então Deus, por meio de Cristo, justifica esse que está crendo. Como assim? Que quando Jesus vai ao vitupério, quando Jesus é levado à cruz, nós temos que entender que ele não foi levado à cruz só por conta dos romanos que discordaram das opiniões de Cristo, porque não estava em concordância com o que os fariseus, os saduceus, com o que aqueles homens pregavam.
Jesus não só foi por conta disso. É lógico que nós sabemos que pela história, por Jesus trazer mensagem totalmente diferente do que era falado naquela época, isso trouxe um grande reboliço e fez com que aqueles homens tivessem inveja de Cristo, querendo, fazendo com que eles tivessem um desejo no coração de matá-lo. Isso é fato. Mas já havia um intento do próprio Deus de que por meio de Cristo toda a raça humana seria justificada para aqueles que viessem a crer. Então o que acontece é que na cruz do Calvário, Jesus leva sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, como está em Isaías. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Então Jesus carrega sobre si a ira de Deus, ou seja, aquilo que seria aplicado sobre toda a raça humana, a justiça punitiva que deveria ser avassaladora contra a raça humana. Cristo carrega esse fardo, carrega esse cálice, ou melhor, experimenta, suporta. E por conta disso, nós que cremos e aqueles que passarão a crer serão salvos. E aí então, entre esses dois paralelos que nós falamos, que nós tratamos, que é sobre a justiça punitiva e a justiça redentora. Então, nós vemos que nós temos que entender que Deus, ele aplicará justiça aos pecadores. E nós devemos render graças a Ele. Nos render de fato diante desse Deus que é justo, a qual condenará no tempo devido a todos aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Que não seja você, que não sejamos nós, mas que de fato nós possamos adorá-lo de todo o coração, com uma mente voltada para Ele, para o nosso Criador, para o nosso Senhor, e nos dobrar diante desse Deus glorioso, grandioso, supremo, excelso e justo.